Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa. Bem-vindos a mais um webinar DGE. A Direção-Geral da Educação e a IBM Portugal lançaram no ano letivo 2014-2015 o projeto piloto Teachers Try Science, desafiando 6 agrupamentos de escolas da região de Lisboa a nele participar. Estiveram envolvidas um total de 13 professoras do primeiro ciclo do ensino básico com os seus alunos, sendo-lhes proposto um desenvolvimento de um projeto de ciência e tecnologia. Para nos falar acerca desta iniciativa, temos o prazer de ter connosco a doutora Sara Carleira, que é licenciada em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Em 2000, realizou um estágio na área da cidadania corporativa no Departamento de Comunicações e Programas Externos da IBM Portugal. Desde então, tem estado ligada a projetos de responsabilidade social e cidadania corporativa da IBM, com enfoque nas áreas de educação, ciência e voluntariado. Temos também a doutora Maria João Horta, que estudou Geologia na Universidade de Coimbra, fez mestrado em Didática das Ciências na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e concluiu o doutoramento em TIC e Educação no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Está atualmente destacada pela Direção-Geral da Educação no Centro de Competência TIC Educom, onde assume o cargo de Vice-Presidente e tem vindo a realizar a formação de professores por todo o país na área da utilização educativa das TIC. Foi coautora das metas TIC para as disciplinas de TIC de 7º e 8º anos de escolaridade que entraram em vigor no ano letivo de 2012-2013. Muito obrigado por aceitarem o desafio de partilharem connosco a vossa experiência. Sara, comece por si. Pode fazer-nos a apresentação e enquadramento deste projeto? Claro que sim, António. Boa tarde. Muito obrigada por nos ter convidado a virmos falar um bocadinho deste projeto que desenvolvemos em parceria com a Direção-Geral da Educação. Antes mesmo de abordar o projeto em si, se calhar permitir-me enquadrá-lo dentro das práticas da IBM e explicar um pouco a razão da sua existência. Desde sempre que a IBM se pauta e tem procurado contribuir para a comunidade onde vive. Nesse sentido, e muito no âmbito dos programas de cidadania corporativa, temos vindo a desenvolver iniciativas que visam ou procuram aplicar o que de melhor a IBM tem, as competências dos seus colaboradores, o que de melhor faz, tecnologia, inovação e serviços, com vista e com o objetivo de contribuir para uma sociedade que queremos mais justa, mais equitativa, mais sustentável. Nesse sentido, e os programas que temos vindo a desenvolver não são feitos de forma dispersa, nem os fazemos sozinhos. Trabalhamos em parceria, nesse sentido também que aqui estamos hoje, e não trabalhamos em áreas dispersas. Trabalhamos ou focamos em áreas que foram por nós identificadas como tendo necessidades sociais específicas, onde o talento e a tecnologia de IBM poderiam, de facto, ser aplicados com vista à concretização e à resolução de problemas concretos. E foi nesse sentido que identificámos 3 grandes áreas: a área da educação, a área do voluntariado e a área das STEM, ciências, tecnologia, engenharia e matemática, que certamente falaremos mais ao longo deste webinar, como sendo as principais áreas de atuação da IBM em matéria de cidadania corporativa. Porque a educação é a base de tudo, e se de facto queremos ter um papel relevante na comunidade, é por aí que devemos começar e bem cedo. O voluntariado, a IBM tem uma força de trabalho de mais de 430 mil colaboradores em todo o mundo, com toda uma panóplia de conhecimento e de experiência e, portanto, aliado isso à nossa já longa tradição, centenária tradição de serviço à comunidade, o objetivo é realmente podermos potenciar esse mesmo potencial humano e contribuir para uma sociedade e para desenvolver, acima de tudo, podermos atuar de forma efetiva e provocar uma mudança real e sustentável. A STEM, e aqui se calhar parava um bocadinho mais, até porque acaba por ser o fio condutor e o grande motor do projeto que aqui nos traz hoje também. Sabemos que é uma área onde existe alguma lacuna em termos de competências. Não só porque os jovens, alguns consideram como estas temáticas, estas disciplinas, sendo um pouco mais difíceis de aprender ou mesmo de pôr em prática no dia-a-dia, ou por outro lado, alguns consideram as aulas menos motivadoras. Paralelamente com isto, até porque os estudos recentes o ditam, as competências nestas áreas fazem parte da educação básica da economia do conhecimento dos dias de hoje. Paralelamente, para mantermos o crescimento na Europa, sabemos que precisamos de 1 milhão de novos investigadores até 2020.
E também defendemos e pensamos que é algo fundamental que a educação científica não se resuma só àquela elite ou àquelas pessoas, à formação de pessoas que querem de facto ser cientistas ou serem engenheiros. Deve ser transversal a todos os cidadãos, de forma a que tenham de facto sensibilidade para estas questões e que possam tomar decisões muito mais informadas sobre questões sociais ligadas à ciência. E é neste sentido, e sendo a IBM uma empresa de base tecnológica, não poderíamos nunca deixar de investir e de trabalhar nesta área. E foi aqui que se enquadra um pouco o TryScience e o Teachers TryScience que nos levou a este projeto mais específico. O Teachers TryScience surge como uma parceria entre a IBM e o New York Hall of Science e o Teaching Engineering e tem como um comitê consultivo de uma série de entidades de renome nesta matéria que, acima de tudo, procuram validar os conteúdos e garantir que os mesmos estão adequados, quer ao nível de escolaridade, quer aos conteúdos, às várias disciplinas que o próprio site aborda. Funciona como uma ferramenta de trabalho complementar ao trabalho que os professores realizam com os seus alunos e é transversal, uma vez mais, a várias disciplinas e anos de escolaridade, à biologia, à química, à física, à ciência e no mesmo podemos encontrar uma série de conteúdos, de planos de aula, de atividades, de metodologias que, postos em prática, poderão então ajudar os professores no desempenho e no desenvolvimento do currículo que está pré-definido com os seus alunos. Pretende-se que funcione como uma ferramenta de incentivo e de estratégia ao desenvolvimento de competências nesta matéria e funcionar também como fonte de desenvolvimento profissional dos professores. De uma forma prática, o Teachers TryScience agrega um conjunto de planos de aula que visam a aprendizagem baseada em projeto, o learning by doing, o estimular a criatividade, o pensamento científico e o pensamento crítico, o trabalhar em grupo, que pense com recurso a problemas reais existentes no mundo. E, portanto, permite esta integração de disciplinas, permite o desenvolvimento de competências, uma vez mais, está ligado a estratégias de ensino devidamente credenciadas para este fim e, não estando disponível para todos, está disponível para quase todos os níveis de escolaridade. Tem um enfoque maior a partir do primeiro ano, do segundo ciclo do ensino básico. E daí também a razão do nosso projeto piloto convosco. Avaliar não só, mas também de que forma é relevante e qual a relevância destas atividades, estes planos de aula à luz dos conteúdos programáticos em Portugal. Ver também, analisar a relevância deste site face a outros websites do mesmo género. E avaliar a questão da língua, porque sabemos que o site não está em português e de que forma é que conseguiríamos tirar um maior partido e uma mais-valia do mesmo pelo facto de não estar em português. Tudo isto que foi dito anteriormente e a importância que este tipo de temáticas e de atividades têm face à questão das competências em STEM, obviamente que a IBM em Portugal não poderia deixar também de querer promover e divulgar este site, os seus conteúdos, junto dos professores. A razão ou a questão era fazê-lo como e de que forma. E foi aí então que pedimos a ajuda à Direção-Geral da Educação para procurarmos analisar este projeto com quem está no terreno, com os professores. E de que forma é que o fizemos? De uma forma muito prática e respondendo também aqui aos desafios que a direção nos colocou. Foi feita uma seleção de uma atividade, o site tem cerca de 200 planos de aula. Selecionámos uma atividade que não fosse nem extremamente difícil nem extremamente fácil, mas que, acima de tudo, procurasse ter uma multidisciplinaridade dos conteúdos à luz do currículo, neste caso, de alunos do primeiro ciclo do ensino básico, porque, uma vez mais, o site está muito mais virado para a frente e, portanto, tentámos avaliar também naqueles anos como é que seria a integração e a utilização e a mais-valia. Não vou falar muito da avaliação, até porque a Maria João estará aqui também para nos dar um bocadinho mais de apor, mas penso, do feedback que tivemos, não só das reuniões que fizemos de formação com os professores, mas também do acompanhamento que fizemos, que adequa-se. Portanto, os conteúdos, o site realmente tem uma panóplia imensa de informação, é possível utilizá-la, é possível ir mais além com aquelas atividades e ser transversais ao aquilo que é necessário, ao aquilo que é pretendido a nível de currículo escolar. A questão da língua foi ultrapassável, ou é ultrapassável. Obviamente que não é por isso que vamos deixar de querer conteúdos em português e de investir nisso, muito pelo contrário.
Mas, de facto, a forma como o site está estruturado, a forma como é esmiuçado e minuciosamente tudo o que é necessário para a realização de uma atividade está devidamente elencado, penso que ajudou a ultrapassar essas questões. Agora, este projeto foi, de facto, o primeiro passo, o pontapé de saída para trabalharmos mais e melhor e termos uma outra dinâmica neste sentido. Agora vamos ver quais os passos que se seguem. Nada, obrigada eu. Maria João, enquanto responsável pela avaliação deste projeto piloto, como é que viu o acompanhamento, como é que isto aconteceu nas escolas em que foi implementado? Muito bem, muito obrigada, António, muito obrigada também, Sara. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite não só para acompanhar este projeto, como também para estar aqui presente e dar algum feedback relativamente à avaliação e ao trabalho de proximidade que acabámos por fazer junto das escolas que se envolveram no projeto. Logo que a Direção-Geral de Educação nos desafiou para acompanharmos este projeto, tendo em conta a temática, ficámos muito entusiasmados. Ter projetos na área das ciências e da tecnologia preparados e devidamente validados por quem o sabe fazer, e a IBM e todos os seus parceiros no terreno dão-nos logo à partida a garantia de que vamos estar diante de recursos de muita qualidade. Portanto, foi com muito interesse que nos aproximámos do projeto, que nos aproximámos das escolas e dos professores que se envolveram. Em sede de reunião até interna do nosso centro de competência, e quando eu falei do pedido que nos tinha sido feito, e em reunião interna discutimos de que maneira que iríamos fazer este acompanhamento, uma das questões logo que suscitou foi o nome do próprio projeto. Teachers Try Science. E a nossa primeira pergunta é porquê Teachers, porque não Students Try Science? Isto foi uma interrogação que estava também quase que no nosso caderno de encargos, perceber porque é que o foco estava nos professores e não nos alunos. A nossa preocupação, obviamente, enquanto grupo de trabalho que vai muito às escolas, que trabalha com professores, o nosso foco ainda assim são sempre os alunos. A nossa preocupação do ponto de vista do desenvolvimento de atividades aponta sempre que possível para a sala de aula, e a nossa preocupação é que os alunos se envolvam e se motivem. Mas rapidamente percebemos que este não era um projeto qualquer, este era um projeto que nos pareceu desde cedo de muita qualidade, porque estava preocupado com o facto de preparar os professores para que eles, por sua vez, abrissem horizontes aos seus alunos na sala de aula. Como aquilo que nos foi pedido foi, digamos que uma avaliação desta pilotagem, um bocadinho para perceber até que ponto é que as nossas escolas, os nossos professores, os nossos alunos, e não só, porque o projeto previa o envolvimento das famílias e de toda a comunidade. Portanto, nós pretendíamos perceber até que ponto é que as escolas estavam preparadas para receber projetos desta natureza. E, na verdade, acabámos por optar por fazer uma avaliação, uma participação de proximidade ao terreno. Inicialmente tínhamos previsto fazer um questionário inicial, um questionário final, mas depois percebemos que era preciso ir às escolas, visitá-las, falar com os professores e acompanhar os momentos de formação que estavam previstos. Eu não tenho ainda resultados finais, até porque os questionários finais, a data é só amanhã, creio eu, António. Amanhã, exatamente. No entanto, tenho os resultados dos questionários iniciais que, de alguma forma, desenhámos para perceber com que professores é que estávamos a trabalhar, quais as condições das escolas, quais as práticas desses professores e, acima de tudo, a experiência em desenvolvimento de projetos. É interessante que verificamos que estávamos perante professores já, eu diria, de meio para a frente da carreira, portanto, professores experientes, a média de 20 anos de tempo de serviço, portanto, estamos diante de professores experientes. Ainda assim, quando questionados relativamente à prática de participação neste tipo de projetos, a maior parte deles responde ou que não, ou poucas vezes. O que, em termos de primeiro ciclo, acabou por nos surpreender um pouco esta resposta, porque todo o clima de transversalidade e interdisciplinaridade que existe no primeiro ciclo, aparentemente, leva-nos a crer que o ensino seja feito através do desenvolvimento de projetos. E percebemos que estes professores não era bem assim que estavam habituados a trabalhar, pelo menos numa fase inicial. Quando lhes perguntámos quais é que eram os objetivos que eles tinham do ponto de vista de integrarem este
este projeto e de participarem nele, percebemos que podemos agrupar as respostas em 2 grandes grupos. Os professores que se aproximam do projeto numa perspectiva do seu próprio desenvolvimento profissional, querem evoluir, querem alterar, estão com vontade, mesmo estando já numa fase adiantada da carreira, sentem a necessidade de alterar as suas práticas pedagógicas, e um outro grupo, eu diria, que também está preocupado com a própria, digamos, com eventuais efeitos positivos que isto possa ter no desenvolvimento das competências dos seus alunos. E, portanto, consideram que, sendo este um projeto inovador, com laivos fortes de criatividade, que isso poderá motivar os alunos para a aprendizagem das ciências e outras, eventualmente, que possam surgir. Portanto, estes são, assim, a grosso modo, os 2 grandes grupos de objetivos que os professores nos apresentam. Relativamente a outras 2 questões que colocámos, que era, numa fase inicial do projeto, que fatores de sucesso anteviam e quais alguns constrangimentos que pudessem imaginar virem a surgir, do ponto de vista dos fatores de sucesso, eles consideram que será provavelmente o facto de os alunos ficarem motivados por irem ter atividades práticas na sala de aula relacionadas com as ciências, e o facto de, na própria sala de aula, virem entrar em recursos, objetos, que será uma novidade. Há até uma professora que relata, até numa das situações em que tivemos com ela, logo no início, enfim, não foi no início do projeto, mas foi uma professora que, digamos, que entrou um bocadinho mais tarde e começou o projeto mais tarde, que quando a caixa chegou à sala de aula, que foi um momento de grande empolgamento por parte das crianças, o facto de haver ali recursos, coisas, objetos, que as crianças, nesta idade, é algo que é importante para elas, a manipulação dos objetos. Desculpa por interromper, de facto, falhou na explicação que eu estava a fazer do projeto mencionar isso. É que foram criadas as condições de igual modo para que todas as professoras pudessem desenvolver a atividade que foi selecionada com os seus alunos. Portanto, foram-lhes criadas condições materiais e físicas para que o pudessem desenvolver de igual modo. Pronto, exatamente. Portanto, isto foi eu diria que foi um fator também motivador para a participação das professoras, e elas realmente realçam isso quando dizem que isso será garantidamente um fator de sucesso do projeto. Relativamente à questão dos constrangimentos, é interessante ver que eles estão muito focalizados, e há um que é referido por praticamente todas as professoras. Há algum receio de falta de tempo para implementar o projeto. Portanto, desde cedo que as professoras me parece que se apercebem que este projeto é um projeto que vai ocupar tempo na sala de aula. E também acaba por ser interessante, e será talvez um elemento de discussão que eu acho muito interessante, é esta preocupação do tempo. Será que estamos a gastar tempo, ou esse tempo está a ser útil para... Potenciado. Exatamente, António. Portanto, mas voltarei a este assunto daqui a pouco. Outra das questões, algumas professoras receiam ter dificuldades técnicas na implementação. Parece-lhes um pouco complexo desenvolver este tipo de atividade com crianças tão pequenas e, portanto, receiam em algum momento não conseguirem ultrapassar algumas situações mais complexas que surjam na sala de aula. Algumas também não encontro justificação, porque o referem apenas desta maneira, é ter receio que, do ponto de vista do desenvolvimento curricular, que possa ser pouco útil para os alunos os conteúdos que venham a ser abordados no âmbito do projeto. E, por fim, receiam que, porque está previsto a participação dos encarregados de educação, receiam não conseguir essa participação. Portanto, isto fazendo um balanço numa fase inicial do projeto. Tudo aquilo que depois observamos nas visitas que fizemos às escolas, nas próprias sessões de formação que houve, foram, e neste momento não tenho ainda os resultados dos questionários finais, mas a minha observação e os registros que tenho em termos de caderno de campo, fico digamos que, convencida que muitos destes constrangimentos foram ultrapassados por via destes fatores. Primeiro, o envolvimento dos alunos é absolutamente notório. Nós tivemos em sala de aula, temos inclusive imagens
que mostram o interesse das crianças, o entusiasmo com que apresentam o projeto, neste caso pessoas que eram estranhas, nós entramos na sala de aula, falamos com as crianças e, portanto, desse ponto de vista, é muito forte a maneira como as crianças explicam o projeto e dão o seu, enfim, dão testemunho daquilo que é feito. Portanto, isto são alguns dos resultados. Eu queria talvez sublinhar só mais um para terminar, que é a parte da integração curricular. Especialmente as professoras do 3º e do 4º ano conseguiram e reportam-no fazer a integração curricular daquilo que são os conteúdos do projeto. Muito bem, Maria João. Muito brevemente peço-lhe só para nos fazer uma abordagem enquanto professora de Ciências e formadora de TIC, de que forma é que as TIC podem potenciar o trabalho de ciência em ambientes educativos? Olha, António, essa é uma pergunta muito difícil e, acima de tudo, daria aqui para vários webinars, não é? Mas, agora tentando focar neste projeto especificamente, eu diria, e isso é evidente também nas visitas que fizemos às escolas, as tecnologias foram utilizadas várias vezes porque houve a necessidade de fazer pesquisa, de perceber melhor como é que, naquele caso, as plantas se desenvolviam, como é que, quais as condições mais favoráveis para o desenvolvimento daquelas plantas e, portanto, várias professoras relataram que os alunos fizeram pesquisa orientada, fizeram seleção de informação, tentaram validar com outros meios de acesso à informação, nomeadamente livros, etc., essa informação recolhida, portanto, e depois mesmo a construção, a chegada a um produto final que desse conta do processo e do desenvolvimento do projeto, muitas das professoras recorreram à captura de imagens, fotografias, produziram vídeos e, portanto, eu penso que a tecnologia, especificamente neste projeto, teve um papel importante e serviu muitas vezes de suporte ao desenvolvimento do projeto. Do modo geral, obviamente que há imensos relatos de projetos na área do ensino da ciência e da educação em ciência que mostram que as tecnologias, do ponto de vista da colaboração, da comunicação, do desenvolvimento de competências de partilha de ideias, etc., as tecnologias, obviamente, que têm um papel muito importante e que neste projeto ficaram bem evidentes. Sara, peço-lhe algumas considerações finais acerca deste projeto. Se calhar só fazia aqui um ponto de ligação com algo que a Maria João disse muito bem atrás. A questão dos estudantes versus professores. Nós, de facto, quando lançámos o Try Science há muitos anos atrás, o enfoque foi nos alunos. Rapidamente nos apercebemos que para termos um papel mais relevante e para termos uma atuação mais eficaz, tínhamos que ir um pouco mais atrás na cadeia de formação e ajudar e tentar contribuir com aquilo que fosse possível para os professores e aí sim trabalhar juntamente com os alunos. Considerações finais. Pensamos nós, por tudo aquilo que foi dito e por aquilo que experienciámos, desde aquelas 2 sessões de formação que tivemos, às visitas no terreno, à apresentação de resultados, que realmente o caminho teve frutos, foi positivo. E há que continuar. Obviamente que há constrangimentos, obviamente que há aspectos a melhorar para todos, mas é nesse sentido que nós queremos trabalhar. Foi criada uma comunidade dentro do site do Teachers Try Science, cujo objetivo foi a partilha de informação pelas professoras que participaram nesse projeto, e que temos como objetivo continuar a alimentar com atividades com planos de aula em português, devidamente validados e acreditados por entidades que assim o possam fazer. Temos também como objetivo fazer um mapeamento destes planos de aula, destes conteúdos, à luz dos currículos nacionais, encontrar pontos em comum que sabemos que existem e, a partir daí, trabalhar nessas mesmas atividades e procurar levá-las de volta às escolas e pô-las em funcionamento e em prática e tentar perceber as mais-valias que isso daí podem ter, quer para professores, quer para alunos. Temos outros projetos com estes objetivos a serem trabalhados com outras entidades, convosco de Direção-Geral de Educação também certamente, e portanto é continuar. Penso que o pontapé de saída foi dado e muito bem, e agradeço quer à Direção-Geral de Educação, quer à Educom, a forma como agarraram este nosso desafio, e portanto temos tudo para trabalhar e para continuar. Muito obrigado. Obrigada a nós. Disponíveis para continuar a trabalhar com a IBM. Portanto, quero apenas agradecer à Sara e à Maria João por terem partilhado connosco esta experiência e dizer-vos que, caso nos queiram contactar, tenham alguma dúvida, podem contactar-nos através do endereço que está a passar em rodapé. Muito obrigado.
Webinars DGE. Direção-Geral da Educação, Ministério da Educação e Ciência. Divulgação de projetos, iniciativas e boas práticas na educação portuguesa.